Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem direis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Palavra da salvação. Meditando a palavra de Deus. O Evangelho de hoje demonstra a cegueira dos discípulos, representados por Pedro. Não conseguem entender a proposta de Jesus, que se apresenta como Messias, servo e sofredor, e estão influenciados pela esperança judaica comum de que o Messias seria um rei glorioso. O Evangelho de Marcos apresenta 3 anúncios da paixão e morte de Jesus. Hoje, contemplamos o primeiro. Antes de tal anúncio, Jesus cura um cego em 2 etapas. O homem cego passa por todo um processo para alcançar a visão plena. Depois, esse episódio introduz o diálogo de Jesus com os discípulos. Na verdade, estes eram cegos que confessavam ser Jesus o Messias, mas Messias glorioso, político e triunfalista. Enxergavam apenas em parte, não conseguiam ainda ver o mistério do Messias crucificado. Assim, a cegueira dos discípulos será curada somente no fim do Evangelho, depois da ressurreição. Jesus ensina que é sim o Messias, mas o Messias servo, e afirma que, como servo, será condenado à morte. Os discípulos, na pessoa de Pedro, espantados, começam a repreender a Jesus. Jesus responde: "Vai para longe de mim, Satanás." Isso para significar: vai para trás de mim, seja discípulo e não adversário. Os discípulos devem enxergar e seguir Jesus como Messias, servo, e devem aprender a servir como o Mestre serviu e abandonar toda visão triunfalista do messianismo de Jesus.